Boa tarde a todos. Meu nome é Geise Brizotti Pascotto. Eu queria primeiramente agradecer ao convite para palestrar no terceiro Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. E hoje, então, eu vou palestrar para vocês com o título A Área Mínima da Habitação de Interesse Social, um panorama das pesquisas de legislações nacionais e internacionais. Esta pesquisa, né, que eu vou mostrar para vocês é um recorte de uma pesquisa muito maior, que foi o meu pós-doutorado, intitulado Parâmetros para Desenvolvimento Sustentável nas Políticas Públicas dos Programas de Habitação Social. Ele foi um pós-doutorado feito no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Unesp, e também com estágio internacional pela Universidade Politécnica da Catalunha. Eu coloquei aqui para vocês tanto o QR Code do pós-doc, que ele já está no repositório da Unesp, quanto também o QR Code do software, que é o resultado desta pesquisa. A pesquisa ela foi estruturada de uma maneira a tentar entender essa relação do desenvolvimento sustentável e como entender a sustentabilidade nos programas habitacionais. Para isso, nós dividimos em 4 dimensões, né, que é a social, urbana, coletiva e habitacional. E cada uma dessas dimensões, elas têm também alguns parâmetros. Então, foi pensado no parâmetro no social, segurança de posse e economicidade, na dimensão urbana, equipamentos públicos comunitários e mobilidade, na coletiva, a questão do programa comunitário, e na questão habitacional, área mínima, acessibilidade e adequação cultural sociofísica. Portanto, para a palestra de hoje, esse recorte ele vai dar exatamente na dimensão habitacional em área mínima, para que a gente possa entender um pouco dessa relação das pesquisas relacionadas com esse tema, tanto nacionais quanto internacionais, e também das instituições, países, como que eles estão pensando essa questão. O software ele foi realmente dividido nesses parâmetros e também feito um índice de qualificação de péssimo, ruim, bom e ótimo, que ele gera um radar chart, onde é possível vocês analisarem tanto conjuntos habitacionais de objetos de pesquisa, quanto de editais, né, legislações e programas. E aí ele vai dar, então, como está essa qualificação nesses parâmetros. E aí você pode ter uma orientação para o seu trabalho, para a sua pesquisa, ou para uma prefeitura, ela pode entender como está acontecendo os programas habitacionais e ver onde ela pode melhorar. Então, esse software ele foi feito para isso. Né, para uma orientação e para você entender melhor quais são os parâmetros ruins e aí você ter um enfoque melhor nele. Bom, mas para a gente entender, então, esse tema da área mínima, primeiramente a gente precisa compreender a moradia adequada, porque a área mínima está intimamente ligado ao morar e à qualidade desse morar. Né? Quanto mais você reduz essa área, menos qualidade você tem nesse morar. Bom, então vamos lá entender a questão da habitação primeiro como um direito. Então, em 1948, como vocês veem aqui, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que no artigo 25 do parágrafo 1, ele fala que o direito à moradia é um direito básico, então ele foi reconhecido. Mas nessa época, eles só falavam da habitação e não se falava mais características. Bom, o direito da moradia é algo indispensável, mas que tipo de moradia? Qualquer tipo de moradia? Então, se você tem, né, só uma cobertura, algo para morar, você já tem uma moradia de qualidade? Não, né? Então, em 1966, com o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o PIDESC, no artigo 11, parágrafo 1,
ele vai colocar, né, vai ter um documento que refere-se ao direito de todos a um padrão de vida adequado e com melhorias contínuas. Então vejam que aí sim a questão da moradia adequada, ela aparece. Mas ainda ela não é determinada o que é uma moradia adequada. E aí só em 1991, né, passado muito tempo, no comentário geral número 4 do Comitê sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, quer dizer, os comentários sobre a PIDESC, é que é interpretado aquele artigo de 1966 e aí vai definir a moradia adequada a partir de 7 parâmetros. E depois, um ano depois, essa questão é ratificada pelo Brasil. Então, o nosso país ele segue essas indicações que foram colocadas, né, nas Nações Unidas. Bom, pois bem. E quais são esses 7 parâmetros, então, de qualidade da moradia? Nós vamos ter a moradia adequada, segurança de posse, então essa importância de você ter uma segurança, de você não ser despejado, da garantia de você se estabelecer nesse local. É muito importante para que a pessoa tenha essa qualidade, para ela não ficar apreensiva daquele local, né, que ela pode sair a qualquer momento. Disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestrutura. Então, tem esgoto, né, tem eletricidade, todas essas questões da infraestrutura desse morar. Economicidade. Então, quanto que essa pessoa ela tem que gastar da sua renda familiar, né? Qual que é o mínimo que ela, o máximo que ela pode gastar desse tanto para a moradia. Porque se ela gastar muito desse valor, se a gente ultrapassar um valor muito alto de porcentagem desse salário, a pessoa ela vai ter uma moradia, mas ela não vai conseguir se alimentar, ela não vai conseguir ter um lazer, então aí também ela não vai ter uma qualidade de vida. Então é muito importante a economicidade. Habitabilidade, né? Como essa pessoa vai morar nesse local? Como é o conforto dessa moradia? Né? Como é a área mínima dessa moradia? Então aí vocês já veem que a gente já vai resgatando para o nosso tema. Né? Qual é a área mínima que essa pessoa ela tem que ter nessa morada? Acessibilidade. Será que essa moradia ela é para todos? Ela tem um desenho universal, né? Ou não? Ou se você tiver precisar de algum suporte, uma cadeira de rodas, você vai conseguir passar pelas portas, né? Vai ter o giro para você conseguir fluir por essa moradia. A localização, onde que essa moradia ela está localizada? É próximo de equipamentos públicos, né? Então é próximo de uma creche, de uma escola, de um hospital. Isso também é muito importante, as pessoas precisam se locomover e elas não podem gastar um tempo, 2 horas para chegar no seu emprego, né? Ou para ir no hospital, né? Tá precisando. Então é muito importante também essa localização seja adequada. Adequação cultural. Nem todos os povos, eles moram da mesma maneira. Tem pessoas que vão para casa só para dormir. Tem pessoas que utilizam a sua moradia para o trabalho, né? Então, crenças, culturas, isso muda muito. Então, também é importante que essa moradia reflita essa cultura das pessoas. Então, pela comissão, né, sobre os estabelecimentos humanos da Estratégia Global para o Abrigo para o ano 2000, define então a habitação adequada como intimidade suficiente, espaço adequado, segurança adequada, iluminação e ventilação suficientes, infraestruturas básicas adequadas e localização adequada relativamente ao local de trabalho e aos serviços essenciais. Tudo isso a um custo razoável para os beneficiários. Então, aqui resume esses parâmetros de moradia adequada. Na nossa
legislação na NBR, né, na 15575, nós também temos essa relação, trazendo esses parâmetros da moradia adequada, e também eu vou falar para vocês dessa relação aí da área mínima. Então, a NBR a gente pode dividir em 3 eixos, que é segurança, sustentabilidade e habitabilidade. Dentro da habitabilidade, um dos trechos da NBR fala o seguinte: disponibilidade mínima de espaços para uso e operação da habitação. Então, que é necessário você ter uma área mínima, mas que os usos desse espaço sejam adequados, tá? Essa relação de área mínima já foi discutida desde lá do CIAM, né? Da arquitetura moderna, a gente já vê essa discussão de área mínima, do que aconteceu, e com o passar do tempo, sempre as pessoas estão discutindo sobre essa questão. No entanto, a legislação ainda fica muito a desejar. Se a gente pegar a legislação aqui brasileira, nós temos a ABNT de acessibilidade 9050 falando uma coisa, depois a NBR 15575 também fala outra coisa na questão dos mobiliários, mas aí a gente vai ter as legislações municipais, como os códigos de obra, que aí falam outra coisa, né? E elas não se articulam, porque uma fala que tem que seguir a outra fala que não precisa ser seguida e que pode seguir a municipal, e aí a gente tem uma falta de articulação e parece que nada precisa ser seguido. E também a relação mínima desses espaços tá cada vez mais diminuindo, e isso é um problema, né, para as moradias. A gente passou por uma pandemia, todo mundo ficou trancado dentro de casa, a gente entendeu, né, como é importante a gente ter espaços de qualidade dentro dessas residências, né? Então, por isso que a gente precisa discutir sobre esse assunto. Bom, então, para entender o que os pesquisadores e os institutos, os países estão falando sobre essa relação da área mínima, principalmente, né, aqui o enfoque é para área mínima social, né, então de conjuntos habitacionais de interesse social, a gente vai ver um pouco também o contexto internacional primeiramente. Bom, Blacher, ele em 1967, né, ele vai falar um pouco sobre essa relação da área mínima. Ele vai falar o seguinte: a área útil, né, que ele vai chamar útil unitária, que é de uma pessoa desejável de uma habitação, deveria ser no mínimo de 16 metros quadrados. Né? Segundo o autor, o teto patológico se situa entre 8 e 10 metros quadrados e o teto crítico entre 12 e 14. Então, o que é o patológico? O patológico é o seguinte: ele vai falar que de 8, né, de 8 a 10, a pessoa ela começa a desenvolver problemas de saúde, né? Se ela sobreviver aí em 8 ou 10 metros quadrados, né, a unidade por pessoa. No entanto, ele destaca, né, que tais índices são apenas indicativos, considerando que a qualidade material da habitação e de suas instalações pode tornar os espaços reduzidos mais confortáveis. Quer dizer, se esse espaço é reduzido, mas ele é adequado, ele tem um mobiliário todo feito para aquele espaço, ele vai ter mais qualidade, vai ficar mais fácil de morar. Mas a gente sabe que quando a gente fala, né, de um conjunto habitacional, não é feito um móvel planejado para esses espaços. Então, realmente, a metragem mínima tem que ser pensada nisso. São móveis que você vai comprar na loja, né? Não vai ser totalmente planejado para aquele ambiente. Portas, né, que ele é um português, de 1969, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em Lisboa. Ele elaborou, então, essa áreas mínimas, né, da habitação. Na publicação dele, Funções e Exigências de Áreas da Habitação, né, ele realiza um estudo sobre as áreas mínimas.
embora deixe clara a sua posição de que não é saudável a redução drástica da metragem, levando em conta apenas a função básica de cada ambiente. Então, que por mais que ele colocou aí uma área mínima, né, é importante entender que a gente tem que ver a função básica. Se não estiver cumprindo daquela adequação cultural, você tem que rever essa metragem. Portas ele vai colocar uma área mínima e também uma área desejável. Então, a desejável é aquela que ele considera um mínimo mais adequado, né? Melhorado. E a área mínima mesmo, que é retirado tudo. Então, a área mínima ele vai considerar 42,9 metros quadrados e, se for desejável, 51,7 metros quadrados. E isso, lógico, somando, né? Sala, cozinha, banheiro, quartos. Aqui eu coloquei para vocês que o cálculo, esse final que eu falei, é o cálculo total, né? Levou-se em consideração a sala com mesa para refeições, cozinha, banheiro, quarto 1, quarto 2 e área de serviço fechada. Aí que nós temos esse total. O Pedro também né, um português, ele foi influenciado, né, pelas pesquisas do Portas, né? E aí ele complementou essa pesquisa de 69 e em 2002 ele faz essa complementação e aí ele vai colocar mais uma qualificação. Então ele vai colocar área mínima, área recomendável e área ideal. E aí na área mínima a gente tem 43 metros quadrados, área recomendável 51 metros quadrados e aí a área ideal que seria 57 metros quadrados. E isso para as mesmas disposições anteriores de ambientes. Bom, aqui a gente tem também uma tabela, né, elaborada por Rosso, de 1980, de alguns países europeus e entidades internacionais por áreas úteis unitárias, né? E é interessante para vocês verem que nesse aspecto, nessa tabela, vai levar em consideração a composição familiar. Uma coisa que aqui no Brasil a gente não considera. A gente vai considerar um dormitório ou 2 dormitórios, ou se for algum programa, também vai considerar a faixa de renda familiar para tamanho dessa unidade. Aqui não, ele vai considerar a composição familiar, o que isso é interessante. Então, se você tem lá 4 pessoas morando, é uma metragem, se você tem 8, é outra, né? Então, na França, aqui vocês podem ver nessa tabela, França, Holanda, Dinamarca, e como aqui vai diminuindo, porque, por exemplo, para 8 pessoas é 7,8 a unidade, mas aí vocês vão ter que fazer 7,8 vezes 8, para você entender quanto que vai dar a unidade inteira, porque é por pessoa. É por isso que vai diminuindo aí conforme aumenta essa composição familiar. E também a gente consegue ver aqui instituições, né, como o BID e a União Internacional dos Organismos Familiares. Também ele vai ter a composição familiar, embora ele não coloque aqui de 2 pessoas. Né? Ele vai colocando de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8. Bom, aqui também a gente pode ver a Itália, né? A Itália também ela faz essa distinção por composição familiar. Então, segundo o decreto ministerial, né, de 1975, definiu uma tabela de referência homogênea para todo o território nacional, onde estabelece a área mínima habitacional por composição familiar, sendo 14 metros quadrados habitacionais até 4 pessoas. Se a composição familiar for maior que 4, a cada habitante será adicionado 10 metros quadrados a mais, como vocês podem ver aí na tabela. A gente também tem aqui outra tabela da Espanha e de Madrid. Né? Da Espanha é de 1944 e de Madrid nós temos aqui a diretriz de 1997 e também quando ela foi refeita em 2022. Então, temos as áreas mínimas,
né? E um total aí, então, de 31,5 metros quadrados e 25,5 metros quadrados, né? Dependendo se a sala e a cozinha, elas são separadas ou se elas são em conjunto. Aqui vocês veem que a gente está falando de um dormitório. Por quê? Porque é um quarto de casal apenas. Então, a gente tem que ver que essa metragem é para um dormitório, não para dois. Bom, e aqui também a gente vai ter essa relação em Madrid, que aí sim é para um quarto, para 2 quartos, e aí nós vamos ter 46 metros quadrados no total. A de Madrid, ele também coloca uma relação de diâmetro para entender essas metragens. O que também o Código de Obras de São Paulo, ele traz essa questão dos diâmetros. Que para vocês verem, ficaria mais ou menos assim na planta, né? Então, além deles falarem a área mínima, você também tem que ter esse diâmetro acontecendo livre. Né? Então, segundo a legislação de 97, a área da superfície mínima poderia ser de 38 metros quadrados, podendo ser diminuída para 25 metros quadrados. Com a modificação de 2022, a superfície mínima é de 40 metros quadrados, podendo reduzir-se a 30 metros quadrados. Então, vocês vão ver que eles estão aumentando, né? Eles estão aumentando essa área, o que é interessante. Enquanto a gente vê que normalmente as nossas áreas estão diminuindo, na legislação aqui de Madrid, elas estão aumentando. Isso é um aspecto positivo. Bom, na Argentina, em 2004, né, no Estándares Mínimos de Qualidade para Viviendas de Interesse Social, cita separadamente cada ambiente, onde é possível verificar para uma habitação de 2 dormitórios o total de 23,79 metros quadrados para 2 dormitórios. Uma área bem abaixo da média dos países europeus, isso é muito pequeno, né? Então, se dividirmos aí a metragem pelo número de habitantes, a gente vai ter que, por unitário, nós temos 5,95 metros quadrados, né? Segundo Chambord, abaixo de 8 metros quadrados de área útil por pessoa, os moradores sofrem fatalmente graves consequências na saúde. Então, essa legislação está muito aquém de você ter uma moradia adequada, né? E aqui embaixo, nessa outra tabela, nós temos a apresentação das áreas mínimas em Buenos Aires, né? Então, eu coloquei até em Buenos Aires e também na Argentina, em Buenos Aires, para vocês verem, conseguirem relacionar. Bom, isso só para vocês terem uma ideia desse contexto, desse panorama internacional, né? E agora vamos então para o nacional, né? Que é o nosso contexto, para a gente entender quais são essas pesquisas e institutos que falam um pouquinho sobre a área mínima. Bom, o Código Sanitário do Estado de São Paulo, né, de 1978, que ainda é utilizado em cidades que não possuem uma legislação municipal, a metragem quadrada para uma família de aproximadamente 4 pessoas é de 28 metros quadrados, resultando em uma área diminuta de 7 metros quadrados. Lembram que eu mostrei para vocês? Até 8 metros ainda, né, você tem uma problemática de saúde. Então, realmente, 7 metros quadrados não é bom. Este valor é muito abaixo dos índices verificados nas experiências europeias. Aqui, Boeri, ele vai fazer mostrar alguns dados, né, do código, desde antigamente, né, da década de 1900, até aqui a gente tem os dados de 1978. E aí nós podemos verificar que o banheiro até permanece igual, né? A sala também, mas a cozinha ela vai diminuindo drasticamente, né? Desse fator cultural de que as pessoas cozinhavam, né? Vinham almoçar em casa, para uma questão que as pessoas estão usando menos a cozinha, e aqui para em 1978. Provavelmente, se esse gráfico continuasse, ele ia ser bem menor, né? E os dormitórios que aumentavam um pouquinho na década de 70, eles depois começaram a diminuir também.
Hoje em dia, né, a gente sabe que as metragens estão ficando muito, muito pequenas. A gente está tendo quase células de morar, né, os famosos estúdios, que nada mais é do que uma unidade muito, muito, muito pequena. Aqui nós temos então também o IPT, né, de 1987, e a NBR 12721 de 2005, para vocês verem aqui um pouco dos padrões. O IPT, ele vai mostrar que dependendo do número de quartos, então vejam que agora não é a questão da composição familiar, mas da relação dos dormitórios, né? Então se você tiver nenhum quarto, um quarto, 2 quartos, 3 quartos, e aí você vai ter o total então de metragens quadradas. Segundo também a NBR, intitulada Avaliação de Custos de Construção para Incorporação Imobiliária e outras disposições para condomínios edilícios, uma residência de padrão baixo composta de 2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área para tanque devem totalizar uma área real de 58,64. No entanto, uma residência unifamiliar popular composta de um dormitório, sala, banheiro e cozinha devem ter área de 39,56, né? Então é um dormitório. Então vejam que tanto a NBR quanto o IPT fica mais ou menos próximo à metragem, porque se a gente olhar no número de quartos 1, aqui do IPT a gente tem um total aqui de 35 a 43 metros quadrados e a NBR 39,56. Então, essas duas leis, elas ficam bem próximas. Bom, Silva, né, ele faz também uma metodologia, o Evan Silva, para entender essas metragens, e a metodologia assim, semelhante, né, a de Portas, mas ele vai ter algumas etapas, que é a elaboração de uma listagem das atividades normalmente exercidas no âmbito domiciliar, inventário do equipamento doméstico convencional, definição objetiva dos critérios adotados na articulação dos equipamentos com os usuários, com espaço e entre si, formulação de hipóteses de articulação dos equipamentos e espaços segundo os critérios definidos, em busca dos padrões de otimização econômica e funcional. Bom, então para isso, se a gente considerar uma unidade de 2 dormitórios, Silva vai ter um total aí de 31,47, pouco menor do que as duas legislações que nós vimos, né, do IPT e da NBR. Bom, também considerando o contexto brasileiro, né, o Bowery, né, que a gente já comentou um pouquinho sobre ele classifica como boa a relação entre 14 a 16 metros quadrados de área útil por habitante. Então, a gente volta naquela ideia de composição familiar, sendo considerados satisfatórios os valores de 12 metros a 14 metros quadrados. Palermo, por sua vez, considera que essa relação dimensional deve estar próxima de 12 metros quadrados por leito, mas alerta que relações abaixo de 11 metros quadrados aumentariam os riscos de ocorrência de fenômenos patogênicos. Então, nós temos que lembrar que quanto mais a gente diminui essa metragem quadrada, a gente vai acelerar os problemas de saúde das pessoas. O que a gente acha que não está relacionado, né? Que quando você faz uma questão habitacional, não tem nada a ver com a questão da saúde. E não, ela está muito junto. Se você não melhora a questão habitacional das pessoas, você vai ter um problema para depois você arcar lá na saúde. Então, é uma questão muito, muito importante. Bom, então, vejam que depois de todas essas pesquisas, tanto nacionais quanto internacionais, de países, né, de instituições, como que eu cheguei então no número ideal, tanto para minha pesquisa do pós-doutorado, quanto também para usar esse número para quantificação, para colocar no software, para que ele conseguisse fazer essa relação na hora que
você vai lá fazer uma análise, uma investigação do seu conjunto habitacional ou do seu programa. Para realizar essa comparação entre essas várias pesquisas, vocês viram que uns falam de unitário, outros falam de composição familiar, outros falam sobre dormitórios, né? Então eu tive que tentar achar uma coisa que ia dar para eu pegar na maior parte das pesquisas e conseguir tabelar isso. Então eu usei a convenção. Então, no software a gente utilizou um dormitório, que seriam 2 pessoas, e 2 dormitórios, que seriam 4 pessoas. Tá? Então, é nesse que normalmente são os programas e as habitações aqui brasileiras. A metragem mínima escolhida em Blaché, Portas e Pedro, porque vocês lembram que quando eu mostrei, eles tinham vários níveis de qualificação, né? Mínimo, recomendável, desejável, ideal. Então, que para Blaché, optou-se por considerar o 14 metros quadrados, porque ele falava que era recomendável por pessoa. Usamos a área desejável, que Portas colocou lá naquela tabela, e recomendável para a área de Pedro. Para o IPT, foram consideradas as maiores metragens indicadas, porque eles colocavam de tanto a tanto. Então, sempre a gente vai colocar as maiores metragens indicadas. E também a gente excluiu algumas pesquisas que não dariam para a gente pegar alguns dados. Então, não foi possível identificar a metragem para 2 pessoas no BID e na União francesa, familiar, e nem na legislação da Argentina. No de 4 pessoas, não foi possível a identificação na legislação da Espanha e da Argentina. Então, isso vocês vão ver que foi retirado. Então, a partir disso, foi agora feita uma tabela de um dormitório e de 2 dormitórios, levando em consideração todas as pesquisas com essas exclusões e essas considerações. E aí nós temos então essa tabela, o que chegou-se no ideal de 33,7 metros quadrados para um dormitório e 48,9 para 2 dormitórios. Isso é um mínimo num conjunto habitacional de interesse social. Bom, então esse parâmetro ele foi inserido no software. E para que nós conseguimos desenvolver a escala de qualificação, o ideal ele ficou central, então, entre o ideal e ideal mais 50%, nós temos aí uma qualificação boa. Se o número que foi colocado é maior, né, maior que o ideal mais 50%, nós temos que é ótimo. Agora, se for o ideal para baixo do ideal, menos 50%, então entre o ideal e menos 50%, vai ficar ruim. E se for péssimo, é menor que o ideal, menos 50%. Então, daí a gente vai conseguir ter essa escala, né, de qualificação aí das metragens. Então, para quem quiser, pode acessar, né, um software gratuito. É só você fazer o login e aí você já pode usar. Tá aqui novamente, então, para vocês o link, né, desse software. Pode entrar em contato também se vocês tiverem alguma dúvida, né, que eu possa ajudar. Aqui eu coloquei para vocês a face, né, do software. Ele é multiplataformas, então vocês podem usar tanto no celular quanto no computador, mas é melhor no computador porque o gráfico, né, o radar chart, ele acaba ficando melhor, mas vocês vão poder salvar todas as pesquisas de vocês, fazer comparações. Então é muito interessante. Aqui eu coloquei para vocês uma pesquisa que foi desenvolvida com esse software e com as mestrandas Arielle Fantasia, Renata Zucoloto e Thaís Leite. Então nós desenvolvemos e também, né, com a minha pesquisa e com a supervisão da professora doutora Rocio Fernandes Baca.
E aqui vocês veem, então, os programas que a gente conseguiu analisar. Aqui o programa Alocação Social, isso em São Paulo. Programa PPP, né, de parceria público-privada, e o programa Minha Casa Minha Vida. Então, foi realizadas essas pesquisas e a gente pode, então, fazer essa comparação dos parâmetros para entender quais programas eles têm uma melhor área, né? E qual tá muito ruim. Aqui a gente pode observar, né, nesse resultado, em que ótimo e bom nós não temos, né? Nesses programas de habitação social, a gente acaba aparecendo lá no ruim, a maioria aqui está no ruim, mas a gente também tem em péssimo, né? A alocação social, porque é bem pequenininha. Então vejam que a gente consegue analisar esses programas e vocês conseguiriam também analisar conjuntos específicos, não só os programas de uma maneira geral. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, queiram saber mais sobre a pesquisa de pós-doutorado nesses parâmetros, ou também se vocês quiserem entender como funciona melhor o software, podem entrar em contato. Eu deixei aqui o meu e-mail, então pode me escrever. Espero que vocês tenham gostado desta palestra e até mais. Tchau, tchau!